Eu quero responder agora a pergunta deste jovem, o Marlon. Ele diz assim: eu estava namorando, mas a minha namorada terminou comigo para dar um tempo para pensar. Ela terminou porque eu tive algumas atitudes erradas. Eu aprendia muito, não a deixava falar com ninguém. Resumindo, tudo tinha que ser do meu jeito. Ela disse que ainda gosta de mim, eu também gosto dela, mas ela quer que eu mude. E eu quero mudar. Vocês podem me ajudar nisso? As minhas atitudes que a fizeram desistir foram: eu tentei prendê-la demais. Eu não a deixava falar com ninguém, não a deixava mexer nas redes sociais. E também, sempre que ela estava ocupada, eu reclamava que ela não me dava atenção. Então, com esse pensamento, eu acabava insultando a ela. E também eu me cortava. Enfim, e ele fala mais sobre outros comportamentos que culminaram com o fim desse namoro dele. Ora, Marlon, preste bastante atenção. Conforme nós falávamos neste último domingo, com respeito à ordem dos relacionamentos, você claramente está com a ordem toda bagunçada da sua relação. O seu problema é o problema da insegurança. Você é um rapaz inseguro, um jovem inseguro. Você gosta muito da sua namorada, mas você tem medo de perdê-la. Você tem medo que ela se relacione com alguém, se ela encontrar alguém, ela possa passar a gostar desse alguém, porque esse alguém provavelmente vai ser melhor que você pensa. Você teme que ela venha te trair, que se ela não está te dando atenção, é porque ela não gosta de você. Então você vê que há muitos raciocínios falhos, muitos pensamentos viciados na sua mente, que estão forçando você a perder aquilo que você mais ama, que é a sua namorada. É você que está empurrando-a para longe de você, por causa dessa insegurança. Então você diz: eu quero mudar, eu sei que eu tenho que mudar, mas como é que eu faço isso? Como é que eu consigo mudar? Só o fato de você entender que o que você está fazendo está destruindo o seu relacionamento, está afastando a pessoa que você mais ama, e você tenta, mas não consegue mudar, mostra que você precisa de ajuda. Você tem que buscar ajuda. Muitas vezes, nós temos a falsa ideia de que podemos mudar como se fosse tão simples como apertar um botão. Ah, eu não vou ser mais ciumento. Pronto, acabou, não sou mais ciumento. Ah, eu não vou mais ser chato, cobrando, ligando para minha namorada o tempo todo. Não vou mais fazer isso. Não é assim, não é tão simples assim. Por quê? Porque há situações muito profundas que controlam os seus comportamentos. Há questões aí dentro de você muito mal resolvidas que podem, provavelmente, ter a ver com a sua criação, tem a ver com a sua autoimagem, tem a ver com, talvez, o estado familiar que você tem em casa. Nós verificamos que muitas pessoas que passaram por um lar desestruturado, viram os pais se separarem ou terem muitos problemas, ou o pai foi ausente, ou a mãe foi ausente, etc. Essas pessoas têm uma carência natural, uma carência afetiva natural. Então é normal que elas transfiram essa carência afetiva para o namorado ou a namorada. E sem querer elas acabam sufocando a outra pessoa. Então, você não deve ficar simplesmente achando que isso é normal ou que você vai mudar porque a sua força de vontade vai ajudar você a mudar. Você precisa buscar ajuda. Buscar ajuda para você se conhecer melhor, entender as raízes de onde tudo isso está vindo e buscar ajuda de Deus principalmente. Não há ninguém, não há psicólogo melhor, não há terapeuta melhor que possa mudar o nosso interior do que o próprio Criador. Ele te conhece, ele não te julga, ele te dá as ferramentas que você precisa, o poder que você precisa para você mudar
e se tornar uma pessoa muito melhor apesar do seu passado. Tudo que você sofreu, você não tem culpa, mas você terá culpa se você reconhecer que precisa de ajuda e não buscá-la. A Terapia do Amor está à sua disposição. Quintas-feiras, todas as quintas-feiras nós temos as palestras presenciais e também transmitidas online pelo univervideo.com. Esse problema de ter insegurança é um dos problemas mais comuns que nós encontramos quando tratamos de pessoas com problemas de relacionamento. Tanto pessoas casadas como solteiras. A Cristiane enfrentou esse problema também no casamento, nós falamos sobre isso no livro Casamento Blindado. E a insegurança, ela provém de uma incerteza muito grande acerca de nós mesmos. Quando você tem incertezas a seu próprio respeito, muitas vezes incertezas que tiveram origem nos comentários de outras pessoas, comentários de pessoas importantes na sua vida, como pai, mãe, professores, amigos próximos, irmãos, não é? Familiares, comentários negativos a seu respeito, pensamentos negativos, porque a mente ela é uma fábrica de pensamentos. E sua mente pode produzir pensamentos bons ou ruins. E as pessoas inseguras, elas tendem a produzir muitos pensamentos ruins a seu próprio respeito. Elas não gostam do seu corpo, sempre tem uma parte do corpo que elas não gostam, elas se sentem inseguras sobre a maneira que vestem, elas acham que são inferiores, sempre tem alguém melhor, elas têm problemas sociais ou elas se excluem de situações sociais porque elas se comparam muito e não se veem capazes tanto quanto outras pessoas, então elas se excluem de situações sociais. Ou elas, às vezes, fazem coisas absurdas para chamarem atenção, porque elas acham que precisam fazer algo para chamar a atenção, porque elas suficientemente, em si mesmas, não se acham dignas de atenção. Então elas acham que precisam fazer algo extraordinário para chamar atenção, né? Brigar, fazer barraco, se cortar, às vezes ficar de mal, né? Dar o silêncio, o tratamento do silêncio e coisas da natureza. Então, se você tem enfrentado a insegurança, o que você tem que fazer? Em primeiro lugar, é importante você entender contra o que você está lutando. A insegurança é um rótulo, é um nome importante, mas é a ponta do iceberg. O iceberg pode ter muitos metros de profundidade dentro da sua alma, no seu passado. Você precisa identificar quais são essas raízes, esses problemas. Você precisa buscar ajuda espiritual. Como eu falava há pouco, quando você vai direto à fonte, direto à raiz, né? E quando eu falo de fonte, eu falo do Criador, eu falo de Deus. Deus que nos criou, Deus colocou dentro de nós uma alma, um espírito. Deus conhece o nosso interior, a nossa natureza, a nossa estrutura, muito melhor do que qualquer pessoa. O ser humano é um mero estudante da própria humanidade. Mas Deus é o Criador, Deus não é estudante da humanidade, Ele é Criador. Então quando você vai a Ele, você se humilha, você reconhece que precisa de ajuda, você reconhece que precisa de uma força maior do que a que você tem tido para lidar com esses problemas, você procura um conhecimento do seu Criador, você descobre não somente quais são os problemas, como o que você tem que fazer para resolvê-los, e também descobre o valor que você tem, a sua identidade. Quando você descobre a sua identidade em Deus, não a identidade que o mundo te dá, que a cultura te dá, que uma marca de roupa te dá, não a identidade que um saldo bancário te dá, que o carro que você dirige te dá. Não é essa a identidade. O mundo define as pessoas por essas coisas. Mas a identidade que Deus te dá, sabe? Que não depende de nada do mundo. Depende somente dele. Quando você descobre essa nova identidade, quem você é nele, acabou. Acaba a insegurança. Acaba a insegurança, acaba a carência, ciúme, medo de ser trocado. Acaba tudo isso. E quando você se resolve com essas questões, você então resolve os seus problemas de relacionamento. Eu costumo dizer, problema de relacionamento não existe. O que existe são pessoas problemáticas tentando desesperadamente mudar umas às outras.
Resolva os seus problemas interiores, que automaticamente seus problemas de relacionamento serão resolvidos. Tá bom? Espero ter ajudado. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!